de receber a acolhida tão calorosa, pastor Edinaldo, de toda a sua equipe, e eu creio firmemente que Deus está aqui hoje. É porque Ele está aqui que você e eu viemos, e esse Deus que está presente é o Deus que fala, e Ele fala pela sua palavra. Por isso eu convido você para abrir sua Bíblia comigo, no Evangelho de Cristo, conforme o relato de João, no capítulo 21, Evangelho de Cristo, conforme o registro de João, Evangelho de João, capítulo 21, vamos ler até o versículo 19, 1 a 19. Está escrito assim: depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos, junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, aproximadamente 100 metros. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a 3ª vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela 2ª vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela 3ª vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela 3ª vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Amém? Eu quero pedir permissão para vocês, para só voltar nesse texto, na parte conclusiva da minha mensagem. O meu propósito nesta noite é trazer a memória esclarecida de vocês
a história deste homem, a história de Pedro. Meu propósito é apresentar a vocês nesta noite o apóstolo Pedro. Quem é este homem? Filho de João, irmão de André, nasceu em Betsaida, casado, empresário de pesca, agora residente em Cafarnaum. Quem é este homem? Que foi levado a Cristo por seu irmão André, que se torna um discípulo de Jesus, mais tarde um apóstolo, e o líder deles, tanto antes da sua queda, como depois da sua restauração. Quem é este homem? Tão parecido com você e comigo, símbolo da própria humanidade, homem instável, de altos e baixos, de emoções fortes, de temperamento esquentado, que falava muitas vezes sem refletir. Quem é este homem? Capaz da coragem mais audaciosa num momento, para cair no abismo da covardia mais criminosa em seguida. Quem é este homem? Capaz de jurar a Cristo fidelidade absoluta e inegociável no momento, para em seguida negá-lo covardemente. Quem é este homem? Capaz da profissão de fé mais cristalina e robusta num momento: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, para em seguida ser usado por Satanás e tentar afastar Jesus da cruz. Quem é este homem? Capaz da fé mais pura e cristalina, a ponto de andar sobre as águas, para em seguida olhar para a circunstância e naufragar. Quem é este homem? Este homem está aqui nesta noite. Este homem não está apenas entre nós nesta noite. Este homem está debaixo da sua pele. O sangue deste homem corre em suas veias. O coração deste homem bate em seu peito. Você tem o DNA deste homem. Você e eu somos Pedro. O que Cristo fez na vida dele, pode fazer na sua, na minha vida, na nossa vida, nesta noite. Eu gostaria então de pensar um pouco com vocês sobre este homem. Um dos primeiros episódios registrados na Bíblia sobre Pedro está lá em Lucas 5. Diz a Bíblia que Jesus estava às margens do mar da Galileia, que é um lago de águas doces, de 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura, encurralado pelas montanhas de Golã do lado oriental e das montanhas da Galileia do lado ocidental, a mais de 200 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. E a Bíblia diz que a multidão estava lá querendo ouvir Jesus. Quando os pescadores chegaram, depois de uma noite infrutífera de trabalho, lavavam suas redes, e então Jesus vê 2 barcos ancorados, um deles era o de Pedro, e Jesus entra propositadamente no barco de Pedro e diz para ele: afasta o barco, Pedro. E Jesus transforma aquele barco num púlpito e a água no veículo da sua voz, e dali ele ensina a grande multidão. Depois Jesus se dirige a Pedro assim: Pedro, agora faze-te ao largo, vá para o fundo e lançai as vossas redes para pescar. Embora o registro bíblico é curto, lacônico, é muito provável que tenha havido ali um diálogo de Pedro com Jesus. Assim: Senhor, desse negócio aqui entendo eu sou um pescador profissional, tu sabes que é de noite que se pesca, e nós já trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, o mar não está para peixe hoje. Mas de repente acende-lhe na alma um lampejo de fé, e ele diz: mas sob a tua palavra eu lançarei as redes.
Quando eles lançam as redes, um cardume começa a pular nas redes, as redes começam a se romper, aquele barco não consegue reter o produto da pesca milagrosa, um outro barco precisa vir e quase vão a pique, e quando Pedro percebe que não está apenas diante de um dia de sorte, mas diante de um milagre extraordinário, ele larga para lá o barco, ele larga para lá as redes, ele larga para lá os peixes, vai na direção de Jesus, se prostra aos pés de Jesus e diz: Senhor, afasta-te de mim, vai embora de mim, eu sou um pecador, eu não sou digno de estar na tua presença. E Jesus olhou para ele e disse: não temas, eu farei de ti um pescador de homens. E naquele momento Pedro é pescado pela rede da graça de Deus e se torna um seguidor de Jesus. Ele larga para lá o seu barco, suas redes, sua empresa e segue a Jesus, como discípulo de Jesus. Mais tarde, como apóstolo de Jesus, e ele escuta Jesus, e ele vê os milagres de Jesus, e ele vê o poder do nome de Jesus, e ele vê os doentes sendo curados, os cegos enxergando, os paralíticos andando, os surdos ouvindo, os cegos vendo, ele vê os mortos ressuscitando, as maravilhas de Deus acontecendo. Diz a Escritura, lá em Mateus 16, que Jesus já está no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá na divisa com o Líbano, lá em Bânias, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando Jesus faz uma enquete com os seus discípulos assim: que dizem os homens ser o Filho do Homem? Em outras palavras, o que o povo comenta a meu respeito? E os discípulos responderam: Senhor, o povo está muito confuso, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Em outras palavras, Senhor, o povo não sabe nada a teu respeito, está rendido à mais completa confusão. Talvez hoje ainda seja assim. Aí Jesus se volta para eles e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E Pedro, que era falante, e Pedro que era líder, e Pedro que não suportava que ninguém falasse na frente dele, respondeu pelo grupo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez até aguardando um elogio de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um homem com profundo discernimento, você tem uma definição clara, cirúrgica a meu respeito. Mas não foi o que Jesus disse para ele. Jesus diz assim: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Em outras palavras, Pedro, não pense que você sabe quem eu sou, porque você tem discernimento aguçado, porque você é mais espiritual ou inteligente que os demais. Você só sabe quem eu sou, Pedro, porque o Pai me revelou para você, porque se o Pai não tivesse me revelado para você, como povo, você também não saberia quem eu sou. Aí Jesus diz para ele assim: e eu também te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aqui está em Mateus 16, 18, um dos textos mais estratégicos da Bíblia, de cuja correta interpretação depende o futuro do cristianismo. Quem é a pedra sobre a qual a igreja está edificada? Há três interpretações na história da igreja. A primeira delas é que Pedro é a pedra. Há uma frase em latim muito conhecida no universo religioso que diz assim: ubi Petros ibi ecclesia. Onde está Pedro? Aí está a igreja. A segunda interpretação é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é a declaração de fé proclamada por Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A terceira interpretação é que o próprio Cristo é a pedra sobre a qual a igreja está edificada. E o texto nos leva a crer que esta terceira interpretação é a correta. Se não, vejamos. Na língua grega, há uma espécie de trocadilho que nós não conseguimos alcançar na língua portuguesa. A palavra Pedro no grego é Petros, e Petros é fragmento de pedra. A palavra pedra é Petra, e Petra é rocha inabalável.
Essa metáfora pedra, rocha, nunca foi usada para descrever homens, apenas para descrever Deus. Portanto, o que Jesus está dizendo é o seguinte: eu também te digo que tu és Petros, fragmento de pedra, mas sobre esta pedra, sobre esta rocha que sou eu edificarei a minha igreja. Mas o pronome também nos ajuda a entender. Qualquer pessoa que tem uma noção mínima de português, ou inglês, ou grego, sabe a distinção entre esta e essa. Por exemplo, eu estou com a minha Bíblia na mão, eu digo esta Bíblia. Mas se eu coloco a minha Bíblia no púlpito e me afasto, eu digo essa Bíblia. Se Jesus tivesse a intenção de dizer que Pedro era pedra, ele teria dito assim: eu também te digo que tu és Petros, e sobre essa pedra eu edificarei minha igreja. Mas não foi o que eu disse. Ele disse: eu também te digo que tu és Petros, e sobre esta pedra que sou eu edificarei a minha igreja. De tal maneira, irmãos, que Jesus está ensinando 4 verdades aqui. Primeiro, Ele é o fundamento da igreja. Ninguém pode lançar outro fundamento além daquele que já foi posto, o qual é Cristo Jesus. O próprio Pedro, quando se levantou em Jerusalém para pregar, ele disse que Jesus, não ele, era a pedra de esquina sobre a qual a igreja está edificada. Segundo, Jesus é o dono da igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja não é sua, a igreja não é minha, a igreja não é nossa, a igreja é de Jesus. Ele a comprou com seu próprio sangue. Terceiro, Ele é o edificador da igreja. Eu edificarei a minha igreja, disse Jesus. De tal maneira que não é você, nem sou eu, nem somos nós quem edificamos a igreja. Quem edifica a igreja é o próprio Senhor Jesus. Nós cooperamos com Ele. Diz o apóstolo Paulo: eu plantei, Apolo regou, mas quem dá o crescimento é Deus. Nós poderíamos reunir todo o nosso conhecimento, toda a nossa estratégia, e com todo o nosso esforço, nós não conseguiríamos produzir sequer um convertido. É Deus que edifica a sua própria igreja. Finalmente, Jesus Cristo vai dizer o seguinte: eu sou também o protetor da igreja. Ele é o protetor da igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ainda que o inferno se levante, ainda que o mundo nos persiga, ainda que a morte e o martírio bata a nossa porta, a igreja de Deus é indestrutível, porque Jesus Cristo é o seu protetor. Tendo esclarecido isso, diz a Bíblia, que Jesus então passa por uma nova fase do seu ensino aos discípulos, e diz para eles assim: importa que o Filho do Homem suba para Jerusalém, e sofra muitas coisas nas mãos dos sacerdotes e dos escribas, e seja morto, para ressuscitar ao terceiro dia. E diz a Bíblia que o próprio Pedro, que declarara ser ele o Cristo, o Filho do Deus vivo, chama Jesus à parte e diz: Senhor, vem cá, vem cá. E diz a Bíblia que Pedro começa a repreender Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum pode te acontecer. Larga a mão desses pensamentos doentios, larga a mão desses pensamentos soturnos, fuja desse caminho de morte, de cruz. E diz a Bíblia que Jesus olha para ele e diz assim: arreda, Satanás, és para mim causa de tropeço, não cogitas das coisas de Deus, apenas das coisas dos homens. Agora preste atenção nisso. Se a igreja estivesse edificada sobre Pedro, ela estaria edificada sobre areia movediça. Mas bendito seja Deus, a igreja está edificada sobre uma rocha que não se abala. Mas é importante entender o que Jesus não disse. Primeiro, Jesus não disse que Pedro é Satanás, ele não disse isso. Segundo, Jesus não disse que Pedro estava endemoniado, possesso, também não disse isso. Terceiro, Jesus não mandou Pedro arredar. Não mandou. Jesus mandou Satanás,
que estava tentando induzir Pedro para afastar Jesus da cruz, o mesmo Satanás a quem Jesus venceu lá no deserto, está de volta agora, tentando instrumentalizar Pedro para afastar Jesus da cruz. Esse Satanás, Jesus diz: arreda. Se nós não discernirmos isso, nós vamos dizer assim: arreda, Pedro. Aí o Satanás fica. Não, Satanás arreda, Pedro fica. Pedro é discípulo, Pedro é apóstolo. Em Pedro, Jesus vai continuar investindo. 6 dias depois, diz a Bíblia que Jesus sobe a um alto monte para orar. A tradição diz que é o Monte Tabor, alguns pensam que é o Hermon. Não importa para nós que monte é, porque nós não adoramos geografia sagrada, nós adoramos a Deus em espírito e em verdade. E Jesus sobe esse monte para orar, e leva consigo Pedro, Tiago e João. E diz a Bíblia que Jesus ora, e eles dormem, porque o que dá prazer em Jesus dá cansaço neles. Mas naquela montanha, 4 milagres acontecem. Primeiro milagre, Jesus é transfigurado na presença deles. O rosto de Jesus brilha como o sol, as vestes de Jesus brilham como a luz. Segundo milagre, Moisés e Elias aparecem em glória, conversando com Jesus sobre a sua partida para Jerusalém. Terceiro milagre, uma nuvem luminosa os envolve. Quarto milagre, de dentro da nuvem surge uma voz divina dizendo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Quando Pedro vê e ouve essas coisas, ele diz assim para Jesus: mestre, bom estarmos aqui, vamos fazer 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés, outra de Elias. Diz a Bíblia que ele não sabia o que estava falando. Por que não sabia? Porque estava falando uma bobagem. Naquele momento, Pedro estava comparando e equiparando Jesus ao representante da lei, Moisés, e ao representante dos profetas, Elias. Mas Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o próprio Deus entre os homens. Ele é único, ele é incomparável, ele é singular. Pedro está vendo milagres, mas não discerne a centralidade da pessoa de Jesus. Segundo, Pedro está vendo milagres, mas ele não discerne a centralidade da missão de Jesus. Eu pergunto a vocês, à luz de Lucas 9:31, qual foi a pauta daquela reunião entre Moisés e Elias com Jesus? Diz Lucas que eles conversaram sobre a sua partida para Jerusalém. A palavra partida aí, no grego, é êxodos, de onde vem a nossa palavra portuguesa, êxodo. E o que foi o êxodo? A libertação de Israel da escravidão do Egito. O que significa isso? Significa que Moisés e Elias estão falando com Jesus, que a sua partida para Jerusalém, para morrer na cruz, seria o nosso êxodo. Porque foi lá na cruz que Jesus quebrou os nossos grilhões, foi lá na cruz que Jesus abriu a porta da nossa escravidão, foi lá na cruz que Jesus nos tornou verdadeiramente livres. Mas aí diz a Bíblia que quando Jesus desce desse monte, ele cura e liberta o menino endemoniado e o devolve ao seu pai. E diz Lucas 9:43, que diante desse insólito milagre, todos se maravilhavam do quanto Deus fazia. Todos quem? Todos quem? A multidão e os discípulos inclusive. Só que Jesus percebe nessa admiração de todos uma sutileza perigosa. Aquela mesma que ocorrera lá em João 6, quando Jesus multiplicou pães e peixes, o povo quis fazer de Jesus um rei. Jesus percebe que mais uma vez essa sedução está presente, para que ele ficasse entre eles apenas como operador de milagres, apenas para resolver os seus problemas imediatos, apenas para tranquilizar os seus dramas pessoais e terrenos. Quando Jesus percebe que os discípulos estão sendo seduzidos por essa tendência, diz Lucas 9:44, que ele se dirige a eles assim: fixai nos vossos ouvidos as seguintes palavras: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Sabe o que ele está dizendo?
Está dizendo o seguinte: não pensem em vocês que eu vou mudar minha agenda, não pensem em vocês que eu vou ficar entre vocês apenas como um operador de milagres. É para a cruz que eu estou indo, é lá que a minha agenda se cumprirá, porque é lá na cruz que eu vou quebrar as algemas de vocês, é lá na cruz que eu vou decretar o êxodo de vocês, é lá na cruz que eu vou redimir vocês, é lá na cruz que eu vou declarar vocês verdadeiramente livres. Mas diz Lucas 9,45 que os discípulos não entenderam isso. Vendo milagres, mas não sabendo quem é Jesus, nem o que ele veio fazer. A partir de Lucas 9,51 diz que Jesus se dirige para Jerusalém e todo mundo podia ver isso no rosto dele, até que ele chega em Jerusalém. E diz a Bíblia que ele está entrando em Jerusalém, pelo Monte das Oliveiras, a multidão vai cantando: Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, e ele vai descendo o Monte das Oliveiras, e ele atravessa o Vale do Cedron, e ele começa a subir a encosta do Monte Moriá. Lá está o templo belíssimo, majestoso, a entrada da cidade, e diz Lucas que quando Jesus está entrando na cidade, ele começa a chorar, e o texto grego é: ele chorava convulsivamente. E por que chorava? Jesus chorava, o povo cantava. Mas por que ele chorava? Chorava porque ele percebeu que Jerusalém não aproveitou o tempo da sua visitação. Chorava porque via profeticamente a cidade sendo invadida pelos romanos, pisada pelos romanos, destruída pelos romanos, queimada pelos romanos, o templo ficando revirado, não ficando pedra sobre pedra, e os romanos dispersando os judeus para a maior dispersão de todos os tempos, desde o ano 70 a 14 de maio de 1948. Depois que Jesus entra, ele diz assim para Pedro e João: vão preparar para mim um lugar para que eu possa comer a Páscoa com vocês. E eles preparam o cenáculo, e Jesus está mergulhado na sombra da cruz, e diz a Bíblia que quando eles estavam lá, os discípulos ao redor da mesa, o papo que rolou entre eles foi esse: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem mais primazia? Quem de nós tem maior destaque no reino de Deus? E quando Jesus percebeu que eles estavam antenados no outro canal, não no mesmo espírito de renúncia e sacrifício que ele tinha naquele momento, Jesus se levanta da mesa e os choca, não com palavras, mas com atitudes. Jesus se cinge com a toalha, pega uma bacia e começa a lavar os pés dos discípulos, até que chega na frente do Pedro. Eu acho que o Pedro arregalou os olhos e disse assim para Jesus: tu me lavarás os pés a mim? Aí Jesus olhou para ele e disse assim: o que eu faço agora, tu não entendes, entendê-lo-ás depois. Aí o Pedro radicalizou e disse: nunca me lavarás os pés, nunca, eu não vou permitir que tu te humilhes a esse ponto, se tornares um escravo, não, os meus pés o Senhor não vai lavar. Aí Jesus olha para ele e diz assim: se eu não te lavar os pés, tu não tens parte comigo. Aí o Pedro, que era 8 ou 80, diz: então o senhor lava os pés, o senhor lava as mãos, o senhor lava a minha cabeça, o senhor podia me dar um banho completo. Aí Jesus: não, Pedro, agora é você que não está entendendo, você já está limpo, só falta lavar os pés. O que Jesus quis dizer com isso? Ô Pedro, você já passou pelo lavar regenerador do Espírito Santo, e esse lavar só acontece uma única vez na vida e nunca mais precisa se repetir. Mas aqueles que já foram regenerados precisam constantemente serem lavados pelo lavar da santificação. A partir dali Jesus ensinou para eles sobre a casa do Pai, sobre o céu, sobre a segunda vinda, sobre o derramamento do Espírito Santo. Jesus orou por eles, Jesus instituiu a ceia, Jesus cantou um hino, e Jesus então desce do cenáculo, rumo ao jardim do Getsêmani. Quando Jesus está descendo, ele se dirige assim para eles, para os discípulos: nesta noite, todos vós vos escandalizareis comigo, como está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Aí Jesus se aproxima de Pedro, bem de pertinho, disse: Pedro, Satanás vos requereu para peneirardes como trigo,
mas eu orei por ti para que a tua fé não desfaleça. Quando te voltares para mim, fortalece os teus irmãos. Eu acho que o Pedro deu uma raspada na garganta e disse assim: Senhor, eu acho que o Senhor não me conhece tão bem. Eu estou entendendo a hora, eu sei que está complicado, eu sei que tem uma orquestração aí por trás, eu sei que o ambiente está muito pesado, eu acho até mesmo que quando a coisa pegar mesmo, os outros vão dispersar, eles não vão aguentar, eles não vão suportar essa pressão, mas deixa eu dizer uma coisa para o Senhor, eu sou um homem batuta, a corda não rói do meu lado não, o Senhor pode contar comigo, ainda que todos te deixem, eu jamais, por ti darei minha vida, estou pronto a ir contigo para a prisão e para a morte. Aí Jesus olha para ele e diz: em verdade te digo, Pedro, que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Acho que o Pedro se calou, em silêncio, caminharam para o Getsêmani. Quando chegaram no Getsêmani, ali nas fraldas do Monte das Oliveiras, Jesus deixa 8 dos seus discípulos para trás, porque Judas não está mais entre eles, já está tomado por Satanás para entregar Jesus. Jesus deixa 8 para trás, pega Pedro, Tiago e João e diz: vocês vêm comigo. Quando Jesus ficou só com os 3, Jesus abre o coração para eles, e diz assim: a minha alma está profundamente triste até a morte, eu estou angustiado, muito angustiado, a morte parece que está instalada no meu peito, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Bíblia que Jesus deixa os 3 ali, avança para o interior do jardim, e ele, que é o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores, se prostra com o rosto no chão. E diz Hebreus 5,7 que ele oferece forte clamor e lágrimas àquele que podia livrá-lo da morte, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e ele ora, e ele chora, e diz: Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não, seja feita a tua vontade. A grande pergunta é: que cálice era esse? Será que era a certeza que seus discípulos o abandonariam naquela noite? Será que era a convicção de que ele seria preso de forma humilhante naquela noite, porque chegara a hora das trevas? Será que era a certeza que ele seria cuspido e esbordoado no sinédrio naquela noite? Será que era a certeza de que costurariam contra ele 2 graves acusações, blasfêmia contra Deus e conspiração contra César? Será que era a certeza que ele seria levado ao pretório romano e condenado à morte de cruz? Será que era a convicção de que ele caminharia pelas ruas de Jerusalém, sob os apupos e vaias de uma multidão ensandecida? Será que era a certeza que ele seria esticado naquele leito vertical da morte, onde passaria 6 horas com dores, cãibras e sede? E a resposta é 1000 vezes não. O que é esse cálice? Que trouxe pavor à alma de Jesus. Este cálice é a santa ira de Deus, que deveria cair sobre a sua, sobre a minha, sobre a nossa cabeça. Este cálice era o juízo de Deus contra o nosso pecado. Este cálice era a consciência de que Jesus Cristo, sendo amado do Pai, teria que gritar da cruz: Deus meu, por que me desamparaste? Esse cálice era a certeza de que ele, sendo santo, seria feito pecado por nós, sendo bendito de Deus, seria feito maldição pelos nossos pecados. Este cálice era a consciência de que Deus lançaria sobre ele a iniquidade de todos nós, e agradaria ao Pai moê-lo naquela cruz. Quando ele se levanta, se volta para os discípulos, eles estão dormindo, e Jesus não acorda os 3, não, só acorda Pedro. Diz: Pedro, nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí Jesus volta a 2ª vez, prostra com seu rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e repete as mesmas palavras. Vem um anjo do céu, diz Lucas,
e o consola. Quando ele se volta para os discípulos, eles ainda estão dormindo. Aí diz a Bíblia que Jesus volta a terceira vez, e agora a angústia é maior. Agora ele não molha o chão apenas com as suas lágrimas, não, agora ele molha o chão com o seu sangue, e ele chora, e ele ora, ele sangra, na mais titânica batalha, porque é nessa hora, irmãos, prestem bem atenção, é que Jesus está angustiado, é aqui que a angústia vem, é aqui que o inferno reúne toda a sua corja contra Jesus, é aqui que o inferno joga em cima dele todo o bafo de Satanás, é aqui que ele trava uma batalha de sangrento suor, pela sua alma, pela minha alma, pela nossa salvação. Quando Jesus se levanta desse momento, não tem mais angústia nele, a turba chega para prendê-lo, e ele se apresenta e pergunta: a quem buscais? Respondem: a Jesus o Nazareno. Pois sou eu. E caíram por terra. A partir daqui, ele é cuspido e esbordoado no sinédrio, está firme como uma rocha. A partir daqui ele é levado ao pretório romano e é condenado à morte de cruz, caminha para a cruz como um rei caminha para a coroação. Ele caminha em Jerusalém, as mulheres choram, e ele pergunta: mas por que chorais por mim? Não choreis por mim, chorai por vós mesmos, por vossos filhos. A partir daqui ele é pregado naquela cruz e transforma aquele patíbulo de horror num palco para a glória de Deus. Mas quando ele se levanta dos seus joelhos, os discípulos ainda estão dormindo. E ele dá uma balançada neles e diz assim: ainda dormis e repousais, acordai, vamos-nos, o inimigo se aproxima. E quando Pedro acorda atabalhoadamente, a turba está chegando, ele saca da sua espada, corta a orelha do mal, que Jesus diz: Pedro, pode guardar essa espada, se eu precisasse de ajuda, eu rogaria ao Pai, e ele me mandaria mais de 12 legiões de anjos. Sabe quantos são 12 legiões de anjos? 72 mil anjos. Naquela noite Jesus foi preso, não porque sucumbiu ao poder de Roma, não porque foi uma vítima da orquestração do sinédrio, porque aquela era a hora das trevas, e para isso Jesus Cristo veio. Os discípulos se dispersam, inclusive Pedro se acovarda. Jesus é levado para o sinédrio, para a casa do sumo sacerdote, e diz a Bíblia que a coragem de Pedro evapora, ele se acovarda, vai seguindo de longe, acompanhado de João, que é aparentado do sumo sacerdote, e ele consegue entrar lá no pátio da casa do sumo sacerdote, de um braseiro, à noite fria, e ele se coloca bem perto do braseiro para se esquentar, quando passa uma criada, olha para ele, e diz assim: tu também estavas com ele. Aí o Pedro diz, lá em Mateus 26, 70, eu não sei o que dizes, e negou Jesus. Aí ele sai do pátio, vai para o alpendre, quando passa outra criada e comenta assim: aquele lá é discípulo dele. Pedro escutou a conversa, e diz Mateus 26, 72, que ele não só nega, ele jura: eu juro que eu não conheço esse homem, eu juro que eu não sei o que dizes. Daqui a pouco passa um grupo de homens, talvez aqueles que prenderam Jesus, se aproximaram bem de Pedro e disse assim: esse teu modo galileu de falar, esse sotaque nortista teu, não engana, tu és discípulo dele mesmo. E diz Mateus 26, 74, que o Pedro que negara e que jurara, agora blasfema, agora fala impropérios, agora fala palavrão. Eu não sei o que dizes, eu não conheço esse homem. Nesse momento o galo canta para acordar-lhe a consciência, e Jesus crava nele o seu olhar, e diz a Bíblia que Pedro caiu em si, que Pedro desatou a chorar, e saiu dali chorando amargamente, talvez chutando as pedras no meio daqueles olivais, naquela noite escura. Naquela noite Jesus foi cuspido e esbordoado no sinédrio, e Pedro não estava lá. Na sexta de madrugada o sinédrio se reúne para tentar dar legalidade à reunião anterior, para acusar Jesus de 2 graves crimes, e Pedro não estava lá. Jesus é levado ao pretório romano e é condenado por Pilatos à morte de cruz, e Pedro não estava lá.
Jesus caminha pelas ruas de Jerusalém carregando a cruz, e outro Simão precisa ajudar Jesus, porque Pedro não estava lá. Às 9 horas da manhã, Jesus é pregado naquela cruz, no topo do Monte Caveira, e Pedro não estava lá. 6 horas de cãibra, de sede, de dor, Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde, Jesus entrega o seu Espírito ao Pai, e morre por nós, e Pedro não estava lá, nem para lhe dar um sepultamento digno. Foi preciso que 2 membros do Sinédrio fizessem isso. Jesus é sepultado, e Pedro não estava lá. Vem o sábado, o silêncio da morte, e Pedro está trancado com medo dos judeus. Chega o domingo de madrugada, as mulheres vão ao sepulcro, não Pedro, as mulheres. Quando chegam, uma surpresa, a pedra do túmulo foi rolada, o túmulo está aberto, o túmulo está vazio, e tem um anjo sentado em cima da pedra, que se dirige a elas assim: o que é que vocês vieram fazer, procurando entre os mortos aquele que está vivo? Ele não está mais aqui não, ele ressuscitou. E tem um recado aqui: ide dizei aos seus discípulos e a Pedro, que ele irá diante de vós para a Galileia, lá o vereis, como ele vos disse. Uai, mas por que Pedro? Ele não era discípulo? Por que a menção dele em especial? Porque Jesus sabia que a essas alturas Pedro não se sentia mais discípulo. Pedro, Petros, fragmento de pedra, coisa nenhuma, é apenas pó, apenas pó. Negou seu nome, negou sua fé, negou seu apostolado, negou seu Senhor. Pedro desistiu de Jesus, mas Jesus não desistiu de Pedro. Eu quero dizer para você nesta noite que Jesus não desiste de você, apesar de seus fracassos, apesar de suas quedas, apesar de seus deslizes, apesar de suas mazelas, Jesus não desiste de você. E eu fico imaginando como é que foi aquela viagem de Jerusalém para Galileia, mais de 100 quilômetros a pé. Eu acho que cada passada que Pedro dava era uma fisgada na consciência. Cada passada que ele dava era a culpa batendo em seu peito. E ele deve ter caminhado pensando assim: quando eu chegar lá, Jesus vai me arrebentar, ele vai me quebrar todinho, ele vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um fracasso, que eu sou um covarde, que eu sou um desertor, e eu sou mesmo. Quando ele chega lá, Jesus não está lá. Aí de João 21, versículo 3, que diz assim para os seus colegas: eu vou pescar. Nota de rodapé aqui, nota de rodapé. Nós devíamos orar mais pelos líderes, irmãos. Sabe por quê? Não tem líder neutro. Liderança é influência. Um líder ou é uma bênção ou é uma maldição. Porque Pedro era um líder, ele disse: eu vou pescar. Os outros disseram: nós vamos contigo. Mas o que significa eu vou pescar? Será que ele estava estressado? Precisava fazer uma higiene mental? Era isso? Será que ele não podia ficar sem trabalhar, precisava ganhar uns trocos? Um dinheiro extra? Não, absolutamente não. Quando Pedro diz eu vou pescar, está dizendo o seguinte: acabou para mim, fim de linha para mim, acabou meu projeto, acabou meu sonho de ser um discípulo, de ser um apóstolo, estou abandonando meu ministério, vou voltar para as redes, vou voltar para o meu passado, acabou meu sonho, chegou o final, não tem mais jeito, estou entregando os pontos, eu tenho que voltar para a pescaria, a minha velha vida, tem que retroceder. Diz a Bíblia que naquela noite, eles não pegaram nenhum lambari, porque quando o homem se afasta de Deus, nem pescar consegue mais. Trabalharam a noite inteira, não pegaram nada, o dia está quase amanhecendo, eles estão voltando de redes vazias, frustrados, decepcionados, eles estão a 100 metros da praia,
ainda na penumbra da madrugada, quando eles percebem que tem uma pessoa andando lá na praia, e esse personagem desconhecido aqui, se dirige a eles lá a 100 metros assim: covardes. Foi assim? Não. Filhos, para um bando de covardes, para um bando de desertores, para um bando de fracassados, filhos. Apesar das nossas quedas, da nossa covardia, dos nossos deslizes, Ele ainda se dirige a nós assim: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Será que Jesus não sabia? Claro que sabia que não tinha. A pergunta é retórica. A pergunta é para acordar-lhes a consciência. É para acicatar-lhes o coração. Eles responderam: não. Aí ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Quando lançaram as redes, 153 grandes peixes começam a pular nas redes. Não obstante, elas não se romperam, porque eu acho que eram emprestadas e Jesus não queria que eles tivessem prejuízo. E João, que tinha um feeling mais apurado, João que tinha uma percepção espiritual mais aguçada, disse para Pedro: Pedro, é o Senhor, Pedro chegou, Pedro está aí, Pedro. E mais uma vez, Pedro larga para lá o barco, larga para lá as redes, larga para lá os peixes, nada 100 metros, coração acelerado, pensou: é agora que vai me quebrar, é agora que vai me humilhar, é agora que vai botar o dedo no meu nariz e dizer que eu sou um covarde. Quando ele chega, um susto, ele vê um braseiro, com pão e com peixe. Mas por que aquele braseiro ali? Só há 2 lugares no Novo Testamento onde aparece a palavra braseiro. Foi onde Pedro negou Jesus e onde Pedro foi restaurado por Jesus. Aquele braseiro ali é uma espécie de reconstituição da cena do crime. Jesus quer restaurar a psique, a memória, as reminiscências de Pedro. Aquele braseiro ali significa o seguinte: Jesus dizendo para Pedro: Pedro, eu coloquei esse braseiro aqui para que você entenda uma coisa. Na mesma geografia que você caiu, eu vou levantar você. Na mesma geografia que você fracassou, eu vou restaurar você. Na mesma geografia que você me negou, você vai ter a oportunidade de me confessar. Na mesma geografia que você foi um fracasso, eu quero que você seja uma bênção, porque a minha graça, Pedro, é maior do que o seu pecado. Diz a Bíblia que depois que Jesus os aqueceu e os alimentou, então Jesus pergunta assim para Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes outros? Uai, Jesus, mas por que amar mais? Não basta amar igual? Por que a pergunta? Porque lá atrás Pedro havia dito assim: ainda que todos te abandonem, eu jamais. Sabe o que Pedro tinha dito lá atrás? Senhor, eu te amo mais que os outros, eu sou mais crente que os outros, eu sou mais espiritual do que os outros, eu sou mais fiel do que os outros. O que Jesus está perguntando é o seguinte: Pedro, ainda você pensa a mesma coisa a teu respeito? Pedro, ainda você tem a mesma opinião a teu respeito? Tu pensas ainda que tu és melhor do que os outros? Tu pensas que tu és mais espiritual do que os outros? É assim ainda o teu pensamento a teu respeito, Pedro? Ah, Senhor, tu sabes que eu te amo. Então, apacenta os meus cordeiros. Aí Jesus pergunta a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Agora não pergunta se ama mais não, só pergunta se ama. Pedro diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo, então pastorei as minhas ovelhas. Aí Jesus pergunta a terceira vez: Simão, filho de João, tu me amas? Aí o Pedro ficou triste. Terceira vez, Jesus. Ah, Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas.
Por que Jesus perguntou 3 vezes? Porque 3 vezes Pedro negara Jesus. Mas o que isso significa? Significa o seguinte: o que Jesus está dizendo para Pedro é o seguinte: ô Pedro, eu estou lhe perguntando 3 vezes para você entender uma coisa. Para cada queda sua, Pedro, tem uma dose suficiente da graça de Deus para restaurar você, Pedro. Não importa, Pedro, se você pegou a primeira vez, a graça é suficiente. A segunda vez, a graça é suficiente. A terceira vez, a graça é suficiente. Eu quero que você entenda, Pedro, que a minha graça é maior do que o seu pecado. Se fosse um jogo, eu narraria assim: quando Pedro negou Jesus a primeira vez, você está perdendo de 1-0, Pedro. Quando Pedro negou a segunda vez, você está perdendo de 2-0, Pedro. Quando Pedro negou a terceira vez, você está perdendo de 3-0, Pedro. Aí Jesus pergunta assim: tu me amas? Sim, Senhor. 3-1, Pedro. Segunda vez: tu me amas, Pedro? Sim, Senhor. 3-2, Pedro. Terceira vez: tu me amas? Sim, Senhor. 3-3, Pedro. Pedro, segue-me. 4-3 para a restauração, Pedro. Eu estou mudando o placar da sua vida, Pedro. Eu estou virando a história da sua vida, Pedro. Eu estou restaurando você, Pedro. Mas há nesse texto, mais uma vez, uma riqueza no texto original que não dá para perceber na língua portuguesa, e eu explico. Vocês sabem que no grego há várias palavras para amor. 2 dessas palavras estão usadas no texto, 2 verbos, o verbo agapau e o verbo filéu. O verbo agapau, da palavra ágape, é amor sacrificial, amor que dá a vida pelo outro, amor que morre pelo outro. Este é o amor com que Cristo nos amou e deu a sua vida por nós. O segundo verbo, o verbo filéu, de onde vem a palavra filosofia, amor à sabedoria, é um amor de gostar. Quando Jesus pergunta para Pedro a primeira vez, Jesus usa o verbo agapau. Jesus pergunta assim: Petros, agapas-me. Tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim, tu me amas a ponto de dares tua vida por mim? Pedro não responde essa pergunta. Pedro responde essa pergunta com outro verbo, não o verbo agapau. Ele responde com o verbo filéu. Em outras palavras, ele está dizendo assim: ah, Senhor, eu não tenho coragem de morrer por ti, eu não estou pronto a dar minha vida por ti, eu só gosto de ti, filose, eu gosto de ti, eu gosto do Senhor, mas eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor, filose. Aí Jesus pergunta a segunda vez, do mesmo jeito: Petros, agapas-me, tu me amas com amor ágape, tu me amas a ponto de morreres por mim? Pedro respondeu do mesmo jeito: ah, Senhor, amor ágape eu não tenho, eu não tenho coragem de morrer pelo Senhor, eu não estou pronto para dar minha vida pelo Senhor, apenas eu gosto do Senhor, filose. Por que Pedro ficou triste da terceira vez? Porque Jesus mudou a pergunta. Jesus usou na terceira pergunta os mesmos verbos, ou o mesmo verbo que Pedro estava usando nas 2 respostas anteriores. Então Jesus pergunta para ele assim: Petros, fileis-me, tu gostas então de mim? Aí Pedro ficou triste e respondeu para Jesus do mesmo jeito das vezes anteriores: filose, eu só gosto do Senhor. Que lição que eu aprendo aqui? Quando Pedro, confiando em si e arrogantemente, disse que estava pronto para dar a vida por Jesus, ele negou Jesus. Mas quando humildemente ele reconheceu que não tinha força nele mesmo para morrer por Jesus, aí Jesus o capacitou a dar a sua vida por ele. Mas notem comigo uma coisa: Jesus está aqui hoje. Eu não estou apenas fazendo uma narrativa, não, irmãos, eu estou contando para vocês daquele que é o mesmo ontem, que é o mesmo hoje, que é o mesmo para sempre. Jesus está aqui hoje. E talvez tem gente aqui hoje que caiu, gente que não está conseguindo nem orar mais, está com vergonha de Deus, que fracassou,
que cometeu coisas horríveis, que negou Jesus com a sua vida, com o seu exemplo, com o seu testemunho. Gente que está achando que não tem nem mais jeito de ser um crente fiel, que está quebrado, derrotado, amarrotado pela vida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não importa qual foi o seu fracasso, não importa quão longe você tenha ido, não importa quão profundo você tenha caído, Jesus está aqui nesta noite para restaurar a sua vida. Mas notem mais, Jesus não apenas está restaurando Pedro, Jesus está também restaurando o ministério de Pedro. Apacenta os meus cordeiros, pastoreia as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Talvez tem gente aqui que já foi gente linha de frente, já foi gente de vanguarda, foi gente que botou a mão no arado e de repente se decepcionou, de repente caiu, de repente se frustrou e hoje está apenas mal frequentando a igreja. Eu quero dizer para você que Jesus está aqui hoje para devolver para você o cajado de pastor e restaurar o seu ministério. A partir daqui, meus irmãos, Pedro é um novo homem. Um novo homem. É um homem de oração. A partir daqui, Pedro é um homem que levanta para pregar e os corações se derretem. A partir daqui, Pedro é um homem que ora pelos enfermos e eles são curados. A partir daqui, Pedro não teme mais prisão, não teme mais cadeia, não teme mais a morte. A partir daqui, Pedro é o homem que vai abrir a porta do evangelho para judeus e gentios. Ele é um gigante de Deus. E é nesse momento que eu peço a você para ler comigo, conferir comigo o verso 18. É nesse momento que Jesus vai falar com ele. Em verdade te digo, que quando eras mais moço, tu te cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando porém fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá, e te levará para onde não queres. O que Jesus quis dizer com isso? Ele explica no verso seguinte. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Todos vocês sabem que no dia 17 de julho do ano 64, uma tragédia acontece no Império Romano. Roma é incendiada pelo próprio imperador Nero. 7 noites, 6 dias de incêndio. 70% da cidade destruída. Dos 14 bairros de Roma, 10 deles foram devastados. Sobraram apenas 4 bairros, densamente povoados por judeus e cristãos. Isso dá a Nero um álibi para botar a culpa do incêndio de Roma nos crentes. Começa um massacre, uma chacina. Faltou madeira para fazer cruz, tamanha quantidade de crentes crucificados. Os crentes eram amarrados nos postes, cobertos de piche e queimados vivos para iluminar as noites de Roma. Nessa implacável perseguição, 2 líderes do cristianismo foram presos: Paulo e Pedro. Cessa aqui o registro bíblico, a história nos toma pelas mãos. Paulo era um cidadão romano. Se fosse hoje, tinha direito à cela especial. Mesmo condenado à morte, recebe uma morte rápida. Ele foi degolado, a espada cortou a cabeça, não tem mais dor, não tem mais sofrimento. Pedro era um cidadão comum. E a pena capital no Império Romano para os cidadãos comuns era a crucificação. Chegou o dia de Pedro ser executado. E dizem os historiadores que quando os algozes foram crucificá-lo, ele disse para eles: crucifiquem-me, crucifiquem-me, mas eu não sou digno de morrer como meu Senhor, crucifiquem-me de cabeça para baixo. E com esse gênero de morte, ele glorificou a Deus. Mas sabe o que me impressiona? É que o versículo 19 diz que foi depois que Jesus explicou para ele que na velhice ele seria crucificado e que com esse gênero de morte ele glorificaria a Deus, é que Jesus disse para ele: segue-me, segue-me. Não segue-me para o sucesso, não segue-me para as glórias do mundo, não segue-me para os aplausos dos homens, segue-me para a cruz,
segue-me para a morte, segue-me para o martírio. Porque nós entendemos que a cruz precede a coroa, o sofrimento precede a glória, e o que importa para um homem e para uma mulher, não é como ele morre, mas como ele ressuscita. Mas eu quero terminar fazendo uma pergunta. O que é que Pedro sentiu no corredor da morte? Você e eu já vimos pela televisão pessoas que enfrentaram pena capital em alguns países que têm pena de morte. Como é que essas pessoas ficaram angustiadas quando estavam no corredor da morte? Como é que Pedro sentiu? O que Pedro sentiu no corredor da morte? Ele vai nos falar sobre isso. Abra sua Bíblia aí, eu termino aqui. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele vai contar para nós o que ele estava sentindo. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 e 15. Ele diz assim, ele não tem dúvida, aliás, ele e Paulo falaram praticamente a mesma coisa. Paulo, no corredor da morte, diz assim: eu já estou sendo oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Pedro diz assim, certo, verso 14, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, em outras palavras, estou prestes a morrer, já estou no corredor da morte, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou, João 21, 19, que ele seria cingido, pregado, suas mãos seriam pregadas, cingidas, e com esse gênero de morte, ele glorificaria a Deus. Verso 15, mas de minha parte, estou pensando em me aposentar. Não foi isso que ele disse. Mas de minha parte, estou pensando em fazer um levante contra Nero, também não foi isso que ele disse. Mas de minha parte, estou fazendo uma campanha para provar minha inocência, também não foi o que ele disse. Mas de minha parte, esforçar-me-ei, de que maneira? Diligentemente, por fazer que, a todo tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois da minha morte, conserveis lembrança de tudo. Sabe o que ele está dizendo? Eu vou morrer, mas o meu ministério não vai acabar. Os homens vão silenciar a minha voz, mas a palavra de Deus que eu preguei vai continuar ecoando no coração de vocês. O que é importante não é o pregador, o que é importante é a pregação. O pastor morre, a palavra de Deus continua. O obreiro tomba, a obra de Deus prossegue. Os homens matam o pregador, mas não podem amordaçar a palavra de Deus. Ela é eterna e ela vai continuar fazendo a sua obra. Nós não construímos a nossa fé em cima de personalidades, nós colocamos os nossos olhos naquele que venceu a morte, cuja palavra é viva e poderosa e eterna. Este é o Deus a quem servimos. É o Deus que nos prepara para a vida, é o Deus que nos prepara para a morte, é o Deus que nos prepara para a eternidade. Que Ele nos abençoe nesta noite. Amém. Amém, amados. Vamos ficar em pé na presença de Deus. Nós vamos cantar mais uma canção. Vamos louvar ao Senhor. Você ouviu a palavra de Deus dessa noite? Você ouviu o evangelho da sua salvação, da minha e da nossa salvação? Pedro foi restaurado. Louvado seja. Nós vamos louvar ao Rei dos Reis, aquele que tem todo o poder,
aquele que nós cultuamos nessa noite, o Senhor nosso Deus. Pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se eu estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande e incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos pra mim. Aleluia. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Aleluia. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Aleluia. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se eu estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Tu me amas? Sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto, aleluia, Entregou seu filho para morrer em meu lugar. Aleluia. Sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama, o seu amor é tão grande, incondicional.
questionar. Oh, Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos. Oh, Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos para mim. O Senhor Deus, em Cristo Jesus, naquele dia, Ele disse para Pedro: segue-me. Creio que Deus falou ao seu coração nessa noite. Naquele dia Pedro foi restaurado. E você que está precisando de um toque especial também do Senhor, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui perante o altar para a oração final, em nome de Jesus. Você quer receber esta oração final? Você está precisando de uma restauração, de um toque especial de Deus, como Pedro naquele dia precisou. E quando Pedro soube que era o Senhor, ele se lançou ao mar e nadou em direção ao Senhor. Eu quero que você saia do seu lugar e venha em direção ao Senhor. Você vem em direção à cruz de Cristo. Você vem em direção ao altar de Deus, porque Deus hoje quer restaurar a sua vida. Deus hoje quer transformar a sua vida. Deus hoje quer reescrever a história da sua vida, em nome de Jesus. Os demais discípulos ficaram segurando peixes, redes. Pedro largou tudo e se lançou ao mar. Largue tudo, venha diante do altar de Deus. Se aproxime mais da escadaria do altar para dar espaço para quem está vindo, em nome de Jesus. Se aproxime mais do altar do Senhor. O pastor Hernandes vai fazer essa oração final, nos abençoando nessa noite, em nome de Jesus. Essa é a noite da tua restauração. Essa é a noite do teu acerto com Deus. Essa é a noite de uma nova história ser reescrita pelo dedo de Deus na sua vida. Apesar de tudo, Deus amava Pedro, amou Pedro até o final. Ele não desistiu de Pedro, Ele não desiste de você. Venha perante o Senhor. Você que entrou aqui nesta noite cabisbaixo, triste, sofrendo com algum problema, alguma luta, alguma tempestade, venha diante a cruz de Cristo. Venha ao altar do Senhor. Esse gesto de sair do seu lugar e vir perante o altar é muito valioso no mundo espiritual. Venha diante do Senhor nessa noite. Eu creio que mais corações Deus está tocando para vir. Talvez o inimigo está dizendo: não vá lá, não adianta. Venha, adianta sim. Venha, venha sem medo, venha sem vergonha, porque Jesus morreu na cruz sem se envergonhar. Não se envergonhe de sair do seu lugar e vir perante a cruz de Cristo, perante o altar do Senhor, para viver uma nova e maravilhosa, transformadora vida, em nome do Senhor. Você que entrou aqui precisando de uma libertação nesta noite, venha receber a sua libertação. Venha receber a libertação para a sua vida nesta hora. Não perca a oportunidade. Não faça do culto mais um culto, da palavra mais uma palavra. Não, é um momento ímpar, especial, poderoso, onde a nossa vida é transformada, em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao teu nome, Senhor. Aleluia, Jesus. Glória ao teu nome. Glória. Glória ao teu nome. Amém, Jesus. Porque há esperança para nós. Amém, Jesus. Porque há perdão para nós. Aleluia, Jesus. Porque há cura para nós. Amém. Porque há salvação para nós. Glórias. Porque há uma nova vida nos esperando. Louvado seja. Bendito é o teu nome, porque Amém, a tua graça Jesus. é maior do que o nosso pecado. Amém, Jesus. Tu que conheces as tuas ovelhas, Sim, Senhor tu Deus. sabes o estado de cada uma delas. Verdade, Tu Jesus. sabes a ferida aberta, Oh, a dor Deus, do coração. cura, Senhor. Tu sabes, meu Deus, as artimanhas, os laços, as armadilhas do Jesus. inimigo. Oh, Em nome de Jesus. Jesus, Oh, Jesus. desfaz todo o laço, quebra Amém. toda a armadilha, Amém. livra, liberta, restaura Sim. o teu povo nesta noite.
nome Aquele de que Jesus. caiu, coloca de pé, Senhor. Coloca, Aquele que se Jesus. desviou, traz de volta, Senhor. Amém. Aquele que está desanimado, reanima, Senhor. Agora, Aquele que Jesus. está doente, cura, Senhor. Amém. Aquele que está prisioneiro, liberta, Senhor. Amém, Jesus. Aquele que está perdido, salva, Senhor. Sim, Senhor. Aquele que está amarrado por correntes de vícios e pecados, liberta em nome de Jesus nesta noite, Senhor. Recebemos, Nós queremos ó Deus. que este lugar seja um lugar de restauração para a nossa Amém. alma. Aleluia. Nós queremos voltar para casa hoje, Amém. leves de todo o fardo, Nome de de todo o Jesus. peso, porque o fardo de Aleluia. Jesus é leve, e aquele que encontra Jesus, encontra descanso para a sua alma. Amém, Abençoa o teu povo, abençoa Senhor aqueles Deus. que estão aqui no teu altar, Sim, abençoa Senhor as Deus. famílias aqui reunidas, manifesta a tua glória de Jesus. e a tua salvação nesta noite, Sim, Deus. em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Aleluia. Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o insondável amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão, que a alegria, que o poder do Espírito Santo sejam sobre vós, irmãos e irmãs, e sobre toda a igreja de Deus, agora e sempre. Amém. Amém. Amém.